com a Simone o que muitas vezes já aconteceu comigo, chegar atrasado, cair de paraquedas e já receber o microfone e ter que fazer um discurso. Isso acontece com todas as pessoas que fazem política. Queridos companheiros que estão na mesa, eu não vou falar o nome de vocês, porque vocês não são candidatos a nada, só o Haddad. E eu queria dizer para vocês que nós estamos vivendo, possivelmente, a semana mais importante da nossa história. É uma semana decisiva. Quem, em algum momento, teve dúvida da importância da gente reconquistar e praticar a democracia, não pode mais ter dúvida. A semana passada, aconteceu 3 coisas que não poderia acontecer em nenhum momento desse país se a gente vivesse em democracia. A semana passada, um presidente da República confundiu uma menina venezuelana de 14 anos como se fosse um objeto sexual. Ele, no cargo de presidente da República, jamais poderia ter tido a atitude de pedófilo que ele teve, não respeitando uma criança de 14 anos de idade. A consciência lhe doeu tanto que ele foi obrigado a acordar 1h da manhã para fazer uma live, quem sabe pedindo desculpa a Deus, porque nós não podemos perdoá-lo. A segunda coisa grave que aconteceu a semana passada, que faz com que a gente queira a democracia a qualquer preço, é que um negro, seu Jorge, foi contratado para fazer um show num clube da elite gaúcha, lá em Porto Alegre. E eu vi a declaração do presidente do clube, depois do acontecido, mas antes do caso ter se transformado, sabe, numa exploração muito grande. O presidente do clube declarou no domingo que ele tinha contratado um artista negro e que ele imaginava que o cidadão fosse chegar lá de terno e gravata, bem vestido. E, de repente, chega um cara de moletom, com a calça moletom, não estava bem vestido de acordo com aquilo que o presidente imaginava, e, ao fazer o show, ele fez um gesto que, para uma parte do público que estava no show, foi ofensiva, porque ele fez um L com a mão e passou a ser chamado de macaco, de tudo quanto é ofensa. E uma outra coisa grave que aconteceu a semana passada, aqui em São Paulo também, um humorista chega no seu apartamento com o seu cachorro, vai subir no apartamento de serviço com o cachorro e uma mulher branca começa a ofender o jovem. Depois de muita discussão, o jovem chega no seu apartamento, o filho da mulher foi com uma faca para tentar agredi-lo. Ainda na semana passada, uma ministra da Suprema Corte foi atacada com palavras que nem um ser humano normal, em coma alcoólica, conseguiria falar sobre a mulher, as palavras que esse bandido chamado Roberto Jefferson falou da ministra Carmen Lúcia. Esses 3 acontecimentos exigem de nós que a gente exija que esse país tenha democracia. Não é possível que um país admirável, que gosta de samba, que gosta de carnaval, que gosta de futebol, que representa a mais importante miscigenação, eu acho que de todos os países, a mistura que nos criou, nos fez um país de uma cultura muito diversificada, um povo tão alegre que nós somos capazes de contar piada sobre a nossa própria desgraça.
Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Um país que não tem contencioso com nenhum país. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai. O último contencioso nosso. E esse país é um país hoje que ninguém convida o nosso presidente para visitar. E ninguém quer vir aqui. É como se o Brasil tivesse sido riscado do mapa geográfico do planeta Terra. Então, nós precisamos ter consciência de que é agora, ou a gente vai se arrepender por resto da vida. Eu, sinceramente, jamais imaginei, depois da nossa experiência de governo, que a gente pudesse ter o retrocesso que a gente teve. Eu jamais imaginei que depois de promulgada a Constituição de 88, a gente voltasse a ter o retrocesso que a gente está tendo. Portanto, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês, não existe milagre para governar um país, e muito menos não existe milagre em economia. O Meirelles, o Persarido, a Luiz Mercadante, que eu vi aqui agora há pouco, sabe que não, o Guilherme, que eu estou vendo ali, não existe milagre em economia. Ninguém inventa. As coisas têm que ser feitas com muita seriedade e com muita tranquilidade. Haddad, vem aqui. Fica aqui de pé. Você é o candidato a governador. Você está precisando de voto tanto quanto eu. Muita gente, Haddad, muita gente fica preocupada. Mas o Lula votou, que Lula? O Lula de 2006? O Lula de 2007? O Lula antes da prisão ou o Lula depois da prisão? Como se fosse possível a gente ter duas personalidades sendo a mesma pessoa. O filho que a dona Lindu pariu continua sendo o mesmo que era no sindicato, o mesmo que fundou o PT, o mesmo que ajudou a fundar a CUT, o mesmo que governou de 2003 a 2006 e o mesmo que governou de 2006 a 2007, com um compromisso. Esse país tem uma dívida com o povo pobre. Esse país tem uma dívida com o povo negro. Esse país tem uma dívida com as mulheres. Esse país tem uma dívida com os indígenas. E nós temos que pagar essa dívida fazendo política de inclusão social. Não é possível, Haddad, que a gente comece a enxergar a governança desse país apenas pensando na questão fiscal. Primeiro, responsabilidade fiscal, a gente não faz uma lei dizendo que a gente tem que ter. O Meirelles sabe que a gente teve responsabilidade fiscal. O Meirelles sabe que ele foi presidente do Banco Central e o Banco Central teve mais autonomia do que agora que o Banco Central tem autonomia. Porque nós tínhamos responsabilidade. Durante o nosso governo, nós fomos o único país do G20 que durante 8 anos de mandato a gente fez superávit primário nesse país, sem ninguém pedir. Não tinha lei, tinha apenas o nosso compromisso de que era preciso ser sério. Eu lembro do encontro que eu tive com o presidente do FMI, um cidadão chamado Kohler, na Alemanha, na França. Eu falei para esse cara, olha, eu aprendi com a minha mãe que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, que a gente não pode fazer dívida, que a gente não pode pagar. Mas eu queria que você nos respeitasse, porque nós vamos cumprir a tarefa com o FMI e eu não quero mais americano descendo no meu país. Era uma vergonha. Todo mês descia um homem e uma mulher aqui para fiscalizar as contas do nosso país, esse país de 215 milhões. Eu falei, eu não quero mais você lá. Nós vamos pagar essa dívida. Pagamos a dívida. Emprestamos 15 milhões para eles e ainda fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, que é o que está salvando esse país até hoje. Portanto, não precisa me falar em responsabilidade fiscal, porque a gente teve e vai continuar tendo, porque a gente não pode brincar com o país. E nós estamos tendo um governo que está brincando com o país. Esse cidadão não conversa com o sindicato,
Esse cidadão não conversa com o trabalhador, esse cidadão não conversa com o movimento negro, esse cidadão não conversa com o movimento de mulher, esse cidadão não conversa com o empresário sério, esse cidadão não conversa com ninguém que represente as aspirações da sociedade brasileira. Não conversa com a oposição, não conversa com o prefeito, não conversa com o governador. Você não pode ter um presidente da República que não consegue ser sequer sensível e praticar o menor princípio de democracia nesse país. E aí nós precisamos ter consciência que não basta eleger o Lula presidente da República, é preciso eleger o Haddad, o governador do estado de São Paulo, para que a gente tenha a primeira experiência de governar o país, de governar o estado mais rico da federação. Uma chance. O PT precisa dar ao Haddad para a gente mostrar o que será possível ele fazer no estado de São Paulo. Eu digo sempre que tem 3 palavras mágicas para a gente governar uma cidade, governar um estado ou governar um país. Você tem que ter, primeiro, credibilidade. Um dirigente, um governante, quando ele fala, as pessoas têm que acreditar que ele está falando a verdade. Segundo, esse governante tem que garantir estabilidade. Estabilidade política, estabilidade social, estabilidade jurídica. Terceiro, esse cidadão que governa tem que ter previsibilidade. Ninguém pode ser acordado de manhã com surpresa, com novidades, porque as coisas têm que ser decididas à luz do dia, para que todo mundo saiba o que vai acontecer. E eu quero que vocês saibam que as conferências nacionais para definir as políticas públicas vão voltar a acontecer nesse país.